Gratidão, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei que hora que vocês vão assistir esse vídeo, mas que ele encontre vocês com muita energia, com muita fé, muita unção, muita luz. Amém? Shalom, shalom, shalom. Gente, eu já quero agradecer aqui os novos inscritos do meu canal que estão chegando. Tá? Que Deus abençoe vocês poderosamente. Amém? Estou gravando este vídeo aqui, querido, para fazer uma oração. Mudança de sorte. Você é uma pessoa de sorte? Escreve aqui embaixo. Você tem sorte? Você tem sorte no amor? Você tem sorte no financeiro? Você é uma pessoa de sorte ou não? Você é uma pessoa azarada? Como é a tua vida? Será que a Bíblia dá suporte para a sorte? O que a Bíblia traz para nós, para nossas revelações nesses últimos dias sobre sorte? Você acredita em sorte ou não? Você acha que tudo já está feito, tudo já foi premeditado por Deus e que acontece as coisas que tinha que acontecer? Deixa aqui no teu comentário. Mas eu quero falar com você aqui em Romanos 6. Bom? Romanos 6, versículo 4, diz assim: de sorte que fomos reputados com ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo ressuscitou dos mortos, pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Amém? De sorte que fomos reputados com ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo ressuscitou dos mortos, pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida, né? Apóstolo Paulo aqui está falando da sorte, né? De sorte que fomos sepultados ali com Cristo. Está falando de uma morte espiritual. Então, quando Cristo desce à sepultura, ele leva ali com ele toda a má sorte da igreja, todo o azar. E quando nós aceitamos Jesus como suficiente Salvador da nossa alma, como Filho de Deus, nós temos uma nova sorte. Então nós vamos viver em quê? Em novidade de vida. Lá em Jó, queridos, 42, que é uma passagem muito conhecida, muito pregada, né? Muito falada. A Bíblia diz assim, que o Senhor mudou a sorte de Jó. Em outras Bíblias diz que o Senhor quebrou o cativeiro de Jó. E vários versículos da Bíblia falam sobre sorte. Lá quando Jonas estava no barco, que estava aquela revolução, o mar agitado, a Bíblia diz que as pessoas que estavam ali, eles jogaram sorte. E a sorte revelou que o problema estava em Jonas. Eu não sei como tem sido a tua sorte, se tu tem sido uma pessoa de azar. Pastor, eu não tenho sorte, eu nunca tive sorte, eu nunca ganhei nada, a minha vida é parada, eu não prospero, eu não tenho vida espiritual ativa. Tem pessoas, irmãos, que ele é um sortudo, ele é um abençoado, né? Você já viu aquelas pessoas que é abençoado? Tem um bom emprego, se participa de um concurso, passa. Se participa de um sorteio, ganha. Se está estudando, passa. Se vai tirar habilitação, passa de primeira. Essas pessoas, irmãos, são pessoas que vivem em novidade de vida com Cristo, porque Cristo venceu todas. Cristo não perdeu. Se você não tem essa pessoa, pastor, eu não tenho sorte nos meus relacionamentos, não tenho sorte, tudo que eu vou fazer não prospera, eu abro um negócio, o negócio quebra, o negócio fale, eu começo uma campanha, não termino,
Eu começo um relacionamento bem, de repente do nada quebra. Então você precisa orar a Deus, pedir a Deus para mudar a tua sorte, trazer uma sorte de novidade de vida, porque Cristo tem novidade de vida para mim e para você. Amém? Jesus quer mudar a tua sorte, tirar essa sorte negra, essa sorte de maldição, né? E a Bíblia ela revela vários versículos falando em sorte. Que Jesus Cristo te deu uma sorte restaurada, uma sorte de Deus, uma boa sorte, uma sorte iluminada pelo Espírito Santo, porque o nosso Deus não tem prazer em te ver derrotado, o nosso Deus não tem prazer de te ver na miséria, o nosso Deus não tem prazer de te ver na depressão. Ora, pede, busca, Senhor, quebra o cativeiro da minha sorte, que eu venha ter uma sorte abençoada, que Cristo venha ser a minha sorte. Está aqui, querido, apóstolo Paulo, falando de sorte, quer dizer uma boa sorte, que somos reputados. Então Cristo quer te dar uma boa sorte, Cristo quer te dar uma sorte de novidade, mulher. Busca do Senhor, quebra este jugo, quebra este bronze que tem te impedido de você ter uma novidade de vida. Você que nunca ganhou nada, você que nada que você faz rende, tudo que você faz é parado, é minguado. Deus quer te prosperar. Pastora, mas o Brasil está passando por luta. Querido, Deus está falando contigo, na tua terra, na tua casa, na tua estrutura. Eu quero mudar essa sorte sua. Eu vou trazer novidade de vida. Recebe esta palavra. Rasga o véu dessa má sorte, dessa vida que não anda, dessa vida que não tem alegria, não tem projeto. É no buraco, é perdendo, você nunca tem uma vitória para contar, você só tem misérias, tristezas, angústia, levanta desse chão, levanta dessa depressão, porque Deus quer te dar a vitória, amém? Quero orar por você, mulher de Deus, homem de Deus, porque Deus mudará a tua sorte. Diga-se comigo, Senhor Jesus, muda a minha sorte, porque eu quero ter uma sorte abençoada, uma sorte iluminada, uma sorte guiada pela tua palavra e pelo Espírito Santo. Senhor Deus Pai, Filho, eu quero abençoar no teu nome, ó Rei da Glória, Deus bendito, Deus de misericórdia e poder, esta pessoa que está assistindo este vídeo, Senhor, que essa pessoa tenha estado presa numa má sorte, num cativeiro, essa pessoa que não prospera, essa pessoa que não é feliz sentimental, essa pessoa que não tem uma vida espiritual ativa, essa pessoa que perdeu seus pais ainda na infância, que tem perdido os filhos para a morte, que tem perdido o emprego. Senhor, quebra esta sorte má, tira essa má sorte, que a partir desta oração, Pai, pela tua palavra, eu profetizo na tua vida, mulher, que a partir desta oração, tu terás uma sorte restituída pelo poder do Senhor, que tudo que é maldição, que é impedimento, que é miséria, escassez, banirá da tua vida, sumirá, e em nome de Jesus Cristo eu profetizo uma sorte abençoada em todas as áreas da tua vida. Tu prosperarás, tu serás grande, em nome de Jesus, amém, amém. Fica com esta palavra, querido, porque Jesus te ama e eu também. Shalom. Curte o vídeo, compartilha, se inscreve, tá bom? Vamos juntos fazer a obra do Senhor. Shalom.